Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no Novo Testamento. Não, está tudo certo. Obrigado. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A primeira parte do texto, ele está dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo disse que a lei ela foi criada para que o homem entendesse que ele não consegue ser santo, ele não pode ser perfeito, ele não consegue cumprir a lei. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: a lei foi criada para que o pecado tomasse destaque, fosse ressaltada. Porque quando eu leio que não cobiçarás, eu entendo que de fato eu cobiço. Quando eu leio que não matarás, eu entendo que de fato o homem faz isso. Então o apóstolo Paulo ele trouxe esse entendimento do texto. Mas o tema da mensagem é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Eu quero mostrar para vocês o que nós merecíamos. Nós merecíamos a ira de Deus. Nós somos culpados. Nós não merecíamos estar aqui. Nenhum de nós. Então eu vou montar com você alguns textos do Velho Testamento, mostrando que como o povo pecou e como Deus julgou o pecado do povo, e o que Deus teve que fazer para que ele não acabasse com toda a humanidade. Romanos 3:23 vai dizer assim: pois todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Se Deus é santo, então o que ele sente do pecado? Deus odeia o pecado. Não é pesado dizer isso, não é errado dizer isso, é a mais pura verdade. Deus odeia a prática pecaminosa. Deus odeia a transgressão. Transgressão são práticas de pecado que você comete sabendo que é, que eu cometo sabendo que é, e mesmo assim eu não paro, não largo. Isso é transgressão. Diferente de um pecado que é errar o alvo, você falha, você erra, nós erramos. Então, Deus, ele odeia o pecado. O Salmo 5, verso 4 diz assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Salmo 5, verso 5 diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Abacuque 1:13, todos os olhos são tão puros, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Deus não tolera o pecado, Deus não negocia com o pecado, Deus não relativiza o pecado, porque o pecado é uma afronta direta à sua santidade. De Gênesis ao Calvário, Deus mostra que o pecado nunca foi tratado com leveza. Nunca. A criação de todo o esplendor do Senhor, o que nós vimos, o que nós entendemos, o que nós conseguimos ver com a tecnologia de hoje, nós vemos os astros, a lua, o sol, todo o universo que Deus fez, nós vemos a água, nós vemos os animais, a perfeição da terra, de toda a criação. A coroa é o ser humano. A coroa da criação de Deus é o ser humano. É você, sou eu. É a principal criação de Deus. É a que Ele ama. É a que Ele fez dizendo ao Espírito Santo e a Jesus: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos esse homem, um homem segundo a nossa natureza. Por isso que o texto vai dizer em Gênesis que ele soprou vida. Assim como um peixe fora d'água ele morre,
nós morremos fora de Deus. E Ele assoprou no homem aquilo que ele tinha, o fôlego de vida. Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. A sua criação, a única que Ele inventou. Desculpa, a única que Ele visitou. A única que Ele falava, que Ele se comunicava, que Ele tinha uma relação de pai. Então Ele descia para falar com Adão, na viração dos dias, e perguntava: me conta os bichos que você catalogou no dia de hoje. Hoje eu falei, eu estava vendo aquilo assim, aquilo lá chama boi. Pô, tem cara de boi mesmo. Aquilo ali, então ele tinha uma relação íntima. E o que o homem fez? Pecou. E aí eu vou trazer para vocês o que nós merecíamos. Não se choque. Eu não estou aqui pregando horrores, mas estou pregando a verdade. Ok? Então, talvez você vai dar menos glória a Deus que você costuma dar quando eu prego. O pecado do Éden e a sua consequência. Gênesis 3:23. Então o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. A consequência do pecado foi uma expulsão. Por quê? O Éden é santo, é um lugar que habita pessoas santas. Deus, Ele fez, hipoteticamente, ok? Não sabemos na Bíblia quantas árvores existiam. 1000 árvores que se pode comer e uma que não pode. Deus é injusto? Não. Deus, né? Mas por que Deus colocou? Mas Ele disse: coma de toda a árvore, boa para se comer. A ordem de Deus não foi não coma. A ordem de Deus foi coma, mas coma do que pode. Olhe para o que pode. Toque no que pode. No que não pode, não toque, não olhe, não coma. Porque a relação de um pai para um filho é saber se ele ama também pela obediência. Então, quando Deus, Ele traz para o homem, Ele relaciona com o homem, Ele entende que o homem também o ama. Passam-se muitos anos, muito tempo, o homem cai. E o Senhor então tem que aplicar no homem o teu pecado. Ele havia dito: se tocar, se olhar, se comer, você vai morrer. A mulher foi, comeu, induzida pela serpente, deu ao homem, o homem foi e comeu. Eles não morreram, mas eles foram expulsos e a morte entrou na terra. O primeiro foi a expulsão. Gênesis 3:24 vai dizer: e depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins. Sabe o que ele está dizendo? Eu coloquei querubins para que o homem não tente voltar. Ele não pode entrar aqui, ele pecou. Ele vai ter que recalcular a sua rota. O primeiro pecado trouxe a primeira expulsão. O homem foi removido da presença, porque o pecado... Porque pecado e santidade não coexistem. É água e óleo. Não se mistura. O Deus que você serve é um Deus santo. E não tolera pecado. E não agrada do pecado. Ah, mas a hipergraça. Ah, mas Deus é bom. Ah, Deus é um velhinho sentado na cadeira, com uma barba enorme e balançando, e o ser humano fazendo o que quer. Vai nessa. Nós somos pecadores, não merecíamos, e eu quero dizer que o pecado reinou por muitos anos, mas quando a graça veio, ela superabundou tudo que existia. Ela venceu todas as coisas. O segundo, o dilúvio. O pecado do homem era, Gênesis 6 e verso 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Juízo. Tudo que havia, Gênesis 7:22, tudo que havia em terra seca e tinham nas narinas de fôlego de vida, morreu. Deus destruiu o mundo inteiro, porque o pecado havia corrompido o mundo inteiro. Só Noé e a sua casa. Gente, o que eu estou dizendo para você, eu estou mostrando para você, é a maneira com que o ser humano, gradativamente,
incansavelmente desafiou a Deus. Eu estou mostrando para você, é como incansavelmente o ser humano merecia a morte. Estou mostrando para você, é que incansavelmente, nós sempre desafiamos a Deus e desobedecemos a Deus, e foi gradativamente aumentando níveis de pecado. Primeiro pecado, nós falamos, foi o pecado do fruto, de olhar, de cobiçar. Eu classifico a cobiça. Olhou o que não podia, pegou o que não podia. O segundo é generalizado. Deus está dizendo que o pensamento dos homens eram maus. Os homens não tinham um pensamento bom. Eles não conseguiam pensar algo bom. Então Deus agia de qual maneira? Tratava no homem o seu pecado. Isso é tão pesado, gente, que crianças, mulheres que talvez não tinham, mas seus pais tinham, seus parentes tinham relacionamento com isso, com esse tipo de pecado, todos foram afogados no dilúvio. Só Noé e a tua casa, e o texto vai dizer que a arca ficou aberta por 7 dias, e foi Deus quem fechou a arca pelo lado de fora, porque senão Noé abriria para os outros entrar. Não, Senhor, uma criança ali. Entende? Deus fez da sua criação a tua própria natureza, e a sua criação rejeitou a sua natureza. Deus fez da sua criação, o texto vai dizer em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, domine sobre toda a terra, governe os animais, governe a terra. Deus deu para o ser humano o governo de toda a terra, e o ser humano pegou essa autoridade, jogou na lata do lixo e adorou a si mesmo, e trouxe seus ídolos para o coração, e odiou a comunhão com Deus. É isso que acontecia. Terceiro, estou trazendo para vocês, vou trazer só 5 ou 4. Sodoma e Gomorra. O pecado daquela cidade. Ora, Gênesis 13:3, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores contra o Senhor. Gênesis 18:20 vai dizer, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, o seu pecado é gravíssimo. Ezequiel 16:49-50 vai dizer, ora, este foi o pecado de Sodoma, eram arrogantes, cometiam práticas repugnantes. Em Gênesis 19:5, os homens disseram para Ló, tragam para que tenhamos relações com eles. Eu vou te explicar isso. Quando os anjos que passaram pela casa de Abraão avisou, vamos descer a Sodoma e vamos matar a cidade. Abraão disse assim, lá eu tenho família. Se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói a cidade? Deus falou, não. E se tiver 40? Deus falou, não destrua. E 30? Ele foi negociando. Não. Ele imaginou que pelo menos Ló tinha uma família com 10 pessoas, que as suas filhas se casaram. Chegou no 10, parou. Os anjos vão até a casa de Ló, por amor a Abraão, para tirá-lo de lá. Quando os anjos entram dentro da casa, os homens falaram assim, traga-nos para fora. No original hebraico é que nós queremos violentar esses homens. Eles eram perversos. Sabe o que Deus fez? Gênesis 19:24. Então o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Deus acabou com uma cidade inteira, porque eles não quiseram se arrepender, porque eles amavam o pecado. Por isso que num termo antigo, tudo que se faz relacionado a pecados sexuais é sodomismo, relacionado a Sodoma, porque eles amavam isso. Deus destruiu uma cidade toda. Deus é juiz. Deus queimou uma cidade inteira por causa do pecado. 4. A geração do deserto. Isso aqui é muito forte. O pecado deles, incredulidade. O pastor João citou eles aqui na palavra de oferta. Um povo que foi tirado do Egito. Sabe como? Com 10 pragas, com mão forte. Deus abriu o mar vermelho. Deus transformou águas de mar amarga em doce. Tirou a água da rocha. Desceu no meio deles. Eles ouviram a voz de Deus.
construiu um tabernáculo onde Deus habitou. Deus falava com Moisés e trazia resposta imediatamente de qualquer causa. Deus fazia coisas extraordinárias no meio deles. Caía pão do céu para que eles comessem. Sabe o que eles fizeram? Nós não acreditamos que conseguimos vencer os gigantes que tem lá. Aí Deus fala uma coisa pesada. Números 14, versículo 11. Até quando este povo se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que viram? O Senhor me dê graça para pregar essa mensagem. Até quando você vai deixar de crer que Deus pode invadir a tua família e mudar todas as coisas? Até quando você vai deixar de crer que Deus pode transformar o teu marido num homem de Deus que você nunca imaginou? Até quando você vai deixar de acreditar que o Senhor pode virar o teu cativeiro, seja em qualquer circunstância? Este povo, mesmo vendo milagres, mesmo atravessando o mar, mesmo comendo maná, não creram. E a falta de crença e a incredulidade é um pecado muito grande. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que a tua fé venha se aumentar, que você passe a crer naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus já fez, que Deus pode trazer coisas novas para a tua vida, restituir aquilo que Ele quer que seja restituído, que Deus pode fazer coisas maravilhosas sobre a tua casa, que Deus pode fazer coisas inimagináveis sobre o teu coração. Eu creio nisso. Deus pode soprar o teu nome em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eu gosto muito de citar isso que eu vou falar agora. Davi recebeu o óleo na cabeça. Só que Davi se preparava, como? Sendo um arpista fantástico, um músico. O primeiro contato de Davi com o palácio não foi como rei, foi como músico. Sabe o que isso me ensina? Eu devo me preparar, porque a parte de Deus é abrir a porta, a minha está preparada. Quando eles estavam conversando, dizendo assim, o rei Saul está mal, traga um arpista, traga alguém que sabe tocar muito bem. Um homem falou assim, eu conheço um homem, ele mora lá em Belém, é filho de Jessé, um menininho, traga ele. O homem tocava tão bem, que ao tocar, os demônios fugiam. Essa é a importância de quem toca, de quem ministra. Ô gente, o amor de Deus é tão absurdo, é tão constrangedor, porque Ele nos amou de tal maneira, que deu o teu filho. Estou construindo com vocês um raciocínio. Então, esse Deus, a partir do pecado, começou a julgar o próprio pecado. Então chegou juízo no Éden, chegou juízo na arca, chegou juízo em Sodoma, chegou juízo no povo do deserto. Números 14, 23, o Senhor disse, o juízo contra eles, nenhum deles verá a terra que prometi. É muito pesado. Sabe o que é você fazer com mão forte, arrancar o povo que é teu, fazer tudo por eles, e você dessa sentença também não é fácil. Quer dizer que você por muito tempo demorou, e aí Moisés, quando sobe no monte, Moisés fala, Senhor, se o Senhor matar esse povo, que dirão de ti no Egito? Se o Senhor for matar esse povo, por favor, me mate também. Deus fala para Moisés, por amor a ti, Moisés, eu não vou matar. Não matou naquela hora, mas durante 40 anos foi um por um caindo por terra. Que Deus te dê força para vencer os desertos da tua vida. Oh Deus Todo-Poderoso. Números 14, 29. Neste deserto cairão os cadáveres de todos vocês. Deus deixou uma geração inteira morrer no deserto, por causa da incredulidade. Quinto e último do Velho Testamento. Babilônia, o exílio. Gente, isso aqui para mim é um dos temas mais fantásticos da Bíblia. Ele permitiu que o teu povo fosse exilado,
Porque desde que eles saíram do Egito, eles nunca deixaram de ser idólatras. Eles sempre amavam a idolatria dos povos vizinhos. Depois que eles constituíram reis, porque Deus não queria que eles tivessem reis, pediram a Samuel: queremos um rei, queremos um rei. Samuel chora, Deus fala assim: por que você chora, Samuel? Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Já que eles te rejeitam, Samuel, eu vou dar um rei para eles, que vai cobrir eles de jugo. Os filhos deles vão morrer nos campos de batalha, e eu não serei mais o Senhor dos exércitos. Já que eles querem um rei, não querem um Deus. Aí veio Saul, Saul se exaltou, caiu, veio Davi, o maior rei de Israel. Aí vem Salomão, depois de Salomão, destrói com idolatria e com as mulheres que ele fez aliança. Começa a se erguer ídolos e ídolos, o reino se separa, Israel para um lado, Judá para o outro. E aí você conhece a história. Até chegar o dia em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, profetizado por Jeremias, profetizado por Isaías, que o povo seria exilado. Isso aqui é pesado. Segundo Reis 17:16, olha isso aqui. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, fizeram para si imagens de metal. A consequência, segundo Reis 17:18, por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e os afastou da tua presença. A sentença máxima: ser removido da presença de Deus. Sempre eles tinham um ídolo. Eles carregaram um ídolo todos o tempo no coração. Era um Deus novo para isso, e conhecia um Deus novo para aquilo. Sabe o que Deus fez? Deus lançou eles na Babilônia, onde tinha deuses que eles nem conheciam. Já que vocês querem deuses, vou te fazer conhecer por 70 anos. Já que vocês amam tanto conhecer novos deuses, então vai lá. Então vai lá. A pergunta é: e nós? Alguém pode pensar: que geração perversa são essas? A pergunta é: e nós? Romanos 3:10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:12. Não há ninguém que faça o bem. 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Maldade desenfreada, Romanos 1:29, nossa geração. Cheios de toda injustiça, maldade, ganância e depravação. Pensamentos maus, Marcos 7:21. Porque o interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. A nossa geração não inventou o pecado. Ela sofisticou, ela normalizou, ela celebra, ela ama o pecado. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Efésios 2:3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, e éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Se Deus expulsou Adão, se Deus destruiu o mundo com água, se Deus mandou fogo em Sodoma, se Deus colocou uma geração morta no deserto, mais de 2 milhões de pessoas, se Deus exilou a Israel por 70 anos, e o que Ele deveria ter feito comigo e com você? Ele seria justo se nenhum de nós estivéssemos aqui hoje. Aí eu mandei uma imagem para o Sete e falei assim: será que você consegue criar um vídeo dessa imagem? Nós temos um Bezalel nessa igreja. Olha o vídeo que esse cara fez. Aqui é a imagem, agora olha o vídeo. Anteriormente, todos nós vivíamos satisfazendo os desejos da nossa carne e éramos por natureza merecedores da ira. Sendo honestos diante da santidade divina, Deus seria perfeitamente justo se o juízo viesse agora. A humanidade não merecia Cristo, mas quando a ira descia sobre nós, a cruz apareceu. A ira que deveria cair sobre os culpados caiu sobre ele.
Na cruz, justiça e misericórdia se encontraram, merecedores da ira, mas alcançados pela graça. Aleluia. Cadê o Raul? Raul, vem aqui. O Deus de toda a terra. Hebreus 10:31 vai dizer: horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Sendo honesto, diante da santidade divina, Deus seria perfeitamente justo se encerrasse hoje a história humana. Seria justo se o fogo caísse. Seria justo se o juízo viesse agora. A humanidade não merecia misericórdia. Não merecia a Cristo. Mas Deus fez o impensável. Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando a humanidade merecia fogo, o céu derramou fogo sobre o Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna dentro do coração dele. Se conscientize nisso. Abandone o pecado. Abandone a idolatria, a incredulidade. Ame a Deus de todo o teu coração. Não relativize o pecado. Esse Deus justo e poderoso. O pecado veio ganhando uma projeção muito grande. É como se ele dissesse: e agora? Isaías capítulo 6, versículo 6 diz assim: quem irá por nós, tipologicamente? Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Cristo cumpriu toda a lei. Mateus 5,17: não pensem que vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Ele não pecou, ele não mentiu, não cobiçou, não adulterou, não blasfemou, nunca se rebelou. Ele não cometeu pecado algum. Ele não merecia o que ele sofreu. Eu merecia. Eu merecia. Era justo que eu merecia. O grito mais doloroso da história, Marcos 15:34. Meu Deus, por que me abandonaste? A pergunta é: por quê? 2 Coríntios 5:21 responde: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Desde a eternidade, o Filho jamais se separou do Pai. Eu preguei aqui algumas semanas atrás a supremacia do nome de Cristo. E eu disse a vocês que Cristo já era desde a eternidade. Em Provérbios capítulo 1 diz que ele era, capítulo 8 diz que ele era a sabedoria. Ele estava com Cristo em toda a criação. Ele sempre esteve com Deus. Num período de algumas horas, 3 horas aproximadamente, Deus se retira de Cristo. Deus se retira. Porque na cruz, o pecado do Éden veio sobre ele. O dilúvio caiu sobre ele. O fogo de Sodoma veio sobre ele. O deserto caiu sobre ele. O exílio caiu sobre ele. As pornografias, nossa, caiu sobre ele. A nossa mentira caiu sobre ele. Os nossos pecados caiu sobre ele. Os jogos de azar que você ama caiu sobre ele. O tigrinho que você ama caiu sobre ele. Os jogos que você joga nas bets caiu sobre ele. O teu adultério meu caiu sobre ele. Então ele diz: Senhor, por que me abandonaste? Sabe o que ele está falando? Eu não tenho culpa. Eu pago esse preço, mas não se afaste de mim. Hoje o ser humano não está nem aí com a presença de Deus.
e cai desenfreadamente e erra. Não é pela graça? Meu amigo, essa mesma ira virá em Apocalipse 19, 22 e 21. Ai de você se não se arrepender. Ai de você se não tiver um namoro correto, santo. Ai de mim se não viver o que prego nesse púlpito. Ai de nós que negligenciamos tão grande amor. O texto vai dizer algo interessante, que teve terremoto na terra quando ele morreu. Homens ressuscitaram quando ele morreu. Os anjos desceram à terra quando ele morreu. Coisas astrológicas aconteceram quando ele morreu. Porque a vontade de Deus não era que o teu filho estivesse sofrendo, era acabar com toda a humanidade. Mas ele disse: envia-me a mim. Não lance esse meteoro neles, lance em mim, Senhor, para que eles tenham graça. Oh Deus poderoso, o Senhor perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa nossas convicções. Nós somos cheios de convicções. Eu sei tudo, eu posso. Olha que frase linda, não é minha? Na cruz, Deus tratou Jesus como se Ele tivesse vivido a nossa vida, para que pudesse nos tratar como se tivéssemos vivido a vida dEle. Deus mandou brasa em Cristo, para que a gente tivesse paz. Isso aqui é muito forte. Isaías 53, o 5 ao 10 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, embora não tivesse cometido nenhuma violência, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Não foi os romanos que matou Jesus, não foram os judeus, não foi a cruz. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou de graça. Foi o próprio Deus, para que você estivesse sentado hoje aqui. Em troca de quê? De nada. Em troca de quê? De nada. Só como Deus é justo, aconteceu algo glorioso na vida dele. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de tua glória, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí Deus vai falar assim: por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está sentado à destra, Ele é Deus, Ele não tem parte de Deus, Ele é Deus por completo, Ele não tem uma particularidade, Ele não é alguém embaixo da trindade, Ele é a plenitude do Senhor. Por isso Ele está aqui. Por isso Ele está aqui. Nós éramos merecedores dessa ira. Eu merecia. Depois da morte e ressurreição, o que era ira transformou-se em graça. Por isso o texto: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu tenho uma boa notícia para você. Se o teu marido foi ímpio 40 anos,
quando ele for 40 anos, 1, ele se converter, ele é como um bebê para o Senhor. Se você cometeu erros durante 50 anos, se 50 anos em um mês, você entregar a tua vida para o Senhor, você é para o Senhor como uma criança recém-nascida. Se você conhece alguém que andou e perambulou essa terra fazendo atrocidades, não se espante o dia que essa pessoa mudar. Não é possível sim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não interessa se você na tua casa é melhor de caráter do que alguém, você merecia a mesma ira do que aquele alguém que está na tua casa. Não me interessa se você não bebe, se você não fuma, se você não mente, se você não trai. Aquele que trai, aquele que pega, nós éramos do mesmo jeito culpados. Por isso tenha paciência, Deus vai fazer juízo e vai trazer por de graça para a tua vida em nome de Jesus. Não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide. Não duvide. Eu caminho para o fim. Evidências da graça. Primeiro, o véu se rasgou. Isso aqui é lindo. Está aqui 7. O véu rasgou. Sabe o que significa isso? Significa muito. Significa demais, eu vou te explicar. No Velho Testamento, desde Moisés até Malaquias, antes de Jesus vir, ninguém entrava no santuário, só o sumo sacerdote, você sabe disso. Entrava, orava pelo povo uma vez por ano, ninguém entrava no templo. Quando Jesus morre, o véu rasga de cima para baixo. Existe um estudo que o véu tem muitos quilos, eu não vou falar agora para não falar besteira. É muito pesado. Sabe o que Deus está falando quando rasga de cima para baixo? Vocês não têm mais religião, nem ritual para se achegar a mim. Aí os apóstolos perguntam para ele: Senhor, como fazemos para orar? Entre no quarto, feche a porta e diz: Pai nosso que estais no céu. Ei, gente, você não se alegra com isso, não? Eu sei que está frio, mas dá uma glória a Deus aí. Eu vim até de terno para pregar para vocês hoje. Já fui zoado de lá até aqui. Falei, não tenho blusa, vou comprar. Estou me acostumando com o worship, vou vir com o toquinho igual Raul. Se alegra aí, meu irmão. Tu és bom, Senhor. A tua misericórdia dura para sempre, se renova todas as manhãs. Sabe o que é lindo? Sabe o que é fantástico? Eu fico muito feliz. Hoje pela manhã, meu filho estava sentado aqui. Ele é minha esposa. E aí eu citei um versículo que eu ensinei ele a decorar. Mas não foi por causa disso, é porque o versículo faz sentido. João 6:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele continuou: este é o que me ama, e se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei, me manifestarei a ele. Quando ele fez isso, eu estava muito concentrado aqui. As pessoas olharam para ele, ele olhou para mim, deu um sorriso. Acabou o culto, ele veio aqui e ele falou assim para mim: ô pai, eu chorei. Eu perguntei, por que você chorou? Porque eu entendi que eu posso falar com o papai do céu qualquer hora. Se até ontem, se até entrar naquela igreja, você era a pior pessoa do mundo, e se você aceitar esse Cristo agora, você não é mais. Você vai continuar sendo para os outros. Você fez mal para as pessoas, vai ter que pedir perdão, vai ter que se reconciliar, mas o teu nome será escrito no livro da vida. Sabe o que é lindo? O texto diz em Provérbios: o justo cai 7 vezes, mas se levanta porque o Senhor está com ele. Vamos embora, meu irmão, se levanta. Quando Davi peca no capítulo 11 de 2 Samuel, no versículo 21, depois de 7 dias que ele fica em jejum e o filho morre,
O texto diz assim: Davi se levanta, primeiro. Davi se lava, segundo. Davi troca as vestes, terceiro. Davi come, quarto. Sabe o que significa isso? Se levantar é aquele que não está mais prostrado e não deixa que a culpa mais o consuma. Troca as vestes, significa que ele vai ter uma nova atitude. Ele comeu, está indicando que vai viver uma nova vida. Ele nunca mais foi o mesmo. Davi nunca mais se casou de novo depois do ato com Batseba. Porque o pecado não foi cair com Batseba. Cair com Batseba foi a cereja. Ele já vinha caído, porque aproveitava que os reis tinham mulheres e usava disso para ter também. Porque Deus disse em Êxodo: quando tiver esses reis, não tome mulheres para ti, não tome cavalos para ti. Eu sou o Senhor. Ô gente. Segundo, meu tempo está indo. Espírito derramado. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 e 4. Eis aí a boa notícia do Evangelho. Aquilo que foi oculto a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Daniel, nenhum deles tiveram o que nós temos. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele mora aí, o Deus do universo que fez em 7 dias tudo que se existe. Ele mora aí dentro. Ei, tu está preocupado com conta de amanhã? Você está sofrendo com aqui não deu certo? Ele mora dentro de você. A cruz nos deu este direito. Ele se fez pecado para que nós vivêssemos em santidade. Aleluia. Olha isso aqui, Romanos 5 e 1. Agora nós temos paz com Deus. Deus queria com a gente. Agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Romanos 8 e 15. Adoção. Receber o Espírito que os adota como filhos. A ira vinha. Ele sendo filho unigênito, único, falou assim: Senhor, não quero ser filho único, quero irmãos. Então eu vou sofrer por eles para que eles todos façam parte dessa herança. O texto vai dizer em Apocalipse capítulo 1 e 2: sentaremos com Ele no trono. Vai chegar esse dia, meu irmão. Enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Quando você chega num nível de ver celular em uma pregação, de ficar vendo o que está acontecendo, pergunte para Deus se você está dentro dessa graça. Quando você chega num nível de ficar julgando quem prega, vendo o que acontece na igreja, porque tem luz, deixa de ter luz. Gente do céu, nós éramos para estar mortos. Deixa eu falar uma coisa linda que eu quero declarar para alguns casamentos aqui dentro, já que a gente teve um negócio de casais top aqui. Você viverá no teu casamento coisas extraordinárias. Põe uma pedra no passado. Siga em frente. Rompa. Deus é poderoso. Deus é grande. Eu encerro. Deus, Ele odeia o pecado. E a prova disso está em toda a história bíblica. Eu citei para vocês. Se o pecado foi forte o suficiente para expulsar Adão do Éden, destruir o mundo com dilúvio, queimar Sodoma e Gomorra com fogo, sepultar uma geração inteira no deserto, exilar o teu próprio povo por 70 anos na Babilônia, a graça foi forte o suficiente para rasgar o véu de cima para baixo, derramar o teu Espírito, nos reconciliar e nos chamar de filhos, porque onde abundou o pecado, a graça transbordou sobre a tua vida. Ei, glorifique esse Deus, porque Ele é merecedor de honra e de glória. Ei, glorifique esse Senhor. Nós não deveríamos estar aqui, mas a tua graça nos alcançou. Por isso nós estamos aqui, fique de pé. Por isso nós estamos aqui adorando o Senhor, Deus de toda a terra. Por isso nós estamos aqui, Senhor.